língua portuguesa, redação e literatura. Bom dia a todos. Daremos início agora ao nosso podcast EducaCast, em alusão ao Dia do Meio Ambiente, que é comemorado agora, no mês de junho, no dia 5. E a nossa convidada especial de hoje é a professora Letícia Nunes, professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. É um prazer, estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast. Quero agradecer pelo convite e vamos lá. Nós te agradecemos. Professora Letícia, em meio ao caos ambiental que observamos por toda parte, em sua sinceridade como alguém que possui uma visão ampla sobre o mundo, responda aos nossos corações. O futuro do nosso planeta é sombrio ou cristalino? Bom, eu acredito que o futuro do nosso planeta ele é incerto, na medida em que são as ações que a gente vai tomar hoje que terão impactos no futuro, né? Mas eu sou otimista em relação ao futuro do planeta. Eu prefiro acreditar que a gente vai cuidar bem dele. Muito bom. De acordo com a sua opinião, qual o papel da língua portuguesa nesse mundo antagônico entre o homem e a natureza? Bem, eu não vou dizer exatamente da língua portuguesa, mas a linguagem, de maneira geral, é o que permite que a nossa espécie possa prosperar no planeta, né? Porque a comunicação ela é extremamente importante para as relações humanas. Então, eu acredito que a língua ela é importante porque ela que permite que a gente se comunique, que a gente faça conscientização em relação ao meio ambiente, que a gente levante debates e discussões que são importantes para o meio ambiente. Sim. Na sua visão sobre a COP30, você assistiu esse evento apenas de longe ou participou ativamente? Eu vi apenas de longe, através da grande mídia. Em sua visão, professora Letícia, o ser humano é o grande vilão causado por problemas ambientais? Eu acredito que a palavra vilão, ela coloca a gente numa posição maniqueísta, onde há aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Eu acredito que o homem não é o vilão, mas é o grande responsável pelos desastres ambientais, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com a dimensão de responsabilidade e não de vilania, a gente tira essa ideia de que o homem é naturalmente ruim para a natureza e começa a perceber que, na verdade, nós somos livres para tomar ações que sejam boas ou ruins para o meio ambiente. E a partir disso, tomando essa responsabilidade, a gente consegue agir em prol da natureza. A escola é o principal lugar para discussão sobre educação ambiental? Eu acredito que a escola é um dos principais lugares para essa discussão. Falando mais da sua área, professora Letícia, cite para nós um poema onde poetas se inspiram na natureza. Olha, os poetas brasileiros, eles se inspiram na natureza há muito tempo, né? Desde o romantismo, que é a primeira escola literária onde a gente tem uma literatura feita diretamente no Brasil, a gente busca associar o Brasil à natureza. Então, nesse ponto a gente pode citar, por exemplo, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que é um poema muito conhecido, né? Na minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesse poema, o autor ele exalta a natureza brasileira, ele fala muito da relação do homem com o meio ambiente e um ponto de vista de admiração. Mas chegando para os dias mais atuais, existe uma canção da década de 70 que se chama Sobradinho. A letra dessa canção, ela fala bastante sobre os impactos que a grande indústria tem na natureza, né? Nesse caso, fala especificamente sobre como a construção de uma usina hidrelétrica impactou na vida de vários ribeirinhos. Essa é uma música popular, né, que muita gente conhece. A música diz: o sertão vai virar mar, dá no coração medo, que algum dia o mar também vire sertão. Então eu acho que desde a canção do exílio até hoje em dia, na poesia, na cultura, na arte de maneira geral, o homem tem falado da sua relação com a natureza. Então, com certeza, é um meio de expressar como a gente se sente em relação ao meio ambiente. A educação
ambiental pode ser integrada ao ensino de língua portuguesa, promovendo a reflexão crítica sobre questões ecológicas e sustentáveis, ou isso é utópico para o modelo de educação que temos? Não, com certeza não é utópico. Inclusive, no estudo da língua portuguesa, hoje em dia, que está muito direcionado, por exemplo, à prova do Enem, a gente tem um espaço de trazer de uma forma muito mais ampla e realista a discussão a respeito do meio ambiente, já que a redação do Enem, ela sempre traz uma problemática de impacto social, e com essa redação a gente também elabora uma proposta de intervenção. Então eu acredito que temas envolvendo o meio ambiente podem surgir na sala de aula, podem ser discutidos, debatidos, interpretados, e também pode sair daí muita produção textual. Muito compreensível. Transversalidade. Língua portuguesa e educação ambiental se encontram onde, professora Letícia? Eu acredito que a língua portuguesa, ela se encontra de maneira transversal com todas as partes da educação, né? Com todas as disciplinas, componentes curriculares, uma vez que é através da língua portuguesa que a gente pode compreender textos, relacionar textos, e não é diferente com a educação ambiental, né? Então, a língua portuguesa, ela vai te dar suporte para ter uma boa compreensão textual, para ter um bom debate, uma boa retórica e uma boa argumentação. E tudo isso é indispensável na hora de discutir as questões ambientais. Corretíssima. Professora Letícia, alguns conceitos, quando mencionamos o meio ambiente, são conhecidos, contudo, outros não. Um deles é o de ecolinguística. Esclareça melhor para a gente esse conceito? Sim, eu vou esclarecer. Olha só, a linguística, ela estuda a comunicação, né, a partir da linguagem. E, dentre outros estudos, na linguística, a gente vê sociolinguística e a gente vê também a análise do discurso. O que é a análise do discurso? É o estudo que a gente faz quando a gente entende todo o contexto por trás de um discurso. Isso é extremamente importante para o estudo do meio ambiente, né? Por quê? Porque o tipo de palavra, o tipo de vocábulo, o tipo de discurso que a gente usa para se referir ao meio ambiente mostra qual é a relação que a gente tem com esse meio ambiente. Vou te dar um exemplo prático. Quando, por exemplo, a grande indústria ela promove a destruição do meio ambiente para conseguir lucro, né, visando lucro, muitas vezes essa ideia, essa situação é vendida para nós brasileiros ou para as pessoas de modo geral como um avanço, né, como um ganho social. Então a gente vai falar, por exemplo, em desenvolvimento, né? E essas palavras, desenvolvimento, indústria, ganho, elas precisam ser entendidas dentro desse contexto, né, capitalista. Porque, por outro lado, enquanto que num discurso se diz desenvolvimento, em um discurso que se preocupa com o meio ambiente, a gente vai chamar isso de destruição, de desmatamento. Né? Então, o discurso ele importa muito para a gente entender que tipo de relação a gente está tendo com a natureza e com o meio ambiente. É aí que entra a ecolinguística, quando a gente começa a entender que os vocabulários, os discursos, eles não são em vão, eles têm todo um contexto, e a gente começa a perceber que é necessário que, por exemplo, os estudantes eles tenham mais contato com outro tipo de discurso, um discurso que já promove uma sustentabilidade. Ai, adorei essa resposta, professora. Um segundinho, rapidinho. Fica à vontade. Acabamos de receber uma pergunta do nosso internauta Iriel. Sua pergunta foi assim. Sobre seus alunos, professora Letícia, eles têm desenvolvido bons textos sobre questões ambientais ou estão devendo? Olha, em relação à produção textual, meus alunos não estão devendo em nada. Eles produzem excelentes textos sobre diversos temas, inclusive sobre temas ambientais. Mas eu quero aproveitar esse espaço falando sobre meus alunos e também para fazer um alerta em relação ao uso indiscriminado da inteligência artificial. É muito importante a gente saber, né,
poder pesquisar e entender que o uso da inteligência artificial promove um impacto ambiental muito grande por causa dos data centers, né, que usam uma quantidade enorme de água e energia, além de que o uso dos metais raros também causa um impacto muito grande nessa exploração. Então eu acredito que mais do que produzir bons textos em relação ao debate, os meus alunos também devem começar a entender a sua relação com a inteligência artificial e o tipo de impacto ambiental que essa relação pode causar no planeta. Ai, a senhora arrasou, tá? Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Eu tá? que agradeço. Ficamos muito honrados com a sua participação e muito obrigada. Obrigada. O tema do meio ambiente e sustentabilidade é um tema de extrema importância para a sociedade brasileira e para a sociedade de modo geral. E nesse sentido, eu como educadora quero agradecer ao meu colega Ney, né, por ter promovido esse debate, esse podcast, e também a cada um dos alunos e alunas que estão participando, porque o podcast, além de ser uma ferramenta de comunicação, que para a língua portuguesa é muito importante, esse momento também é uma manifestação, né, cultural e educacional que é importante para esses alunos e eu imagino que para a educação toda. Então, muito obrigada pelo convite e por essa